Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ensino da administração, um pouco da sua história, da sua situação atual e também algumas reflexões sobre o ensino que a realidade nos coloca. Bom, começando pela história, vale registrar que o berço do ensino da administração foi os Estados Unidos, que já em 1881 oferecia o curso de Finanças e Economia na Faculdade da Pensilvânia. Nesse período, naquele país, o ensino não tinha grande aceitação, pois era forte a ideia de que a atividade empresarial era ligada a aspectos da personalidade. Com o aumento da repercussão do movimento da administração científica, a partir da década de 20, empresários, governos e cientistas passaram a aceitar melhor a ideia de busca de eficiência nos resultados e generalização da gestão, o que desenvolveu interesse para o ensino da administração. A partir daí, diversos fatores contribuíram para a profusão do ensino da administração na América do Norte. No Brasil, os primeiros cursos de administração de que se tem notícia são de 1920. Um na Escola Álvares Penteado, no Rio de Janeiro, e outro na Academia do Comércio, em São Paulo. O ensino nesta época ele não era regulamentado. Isso só foi acontecer lá em 1931, com a criação do Ministério da Educação. Neste mesmo ano, 31, foi criado o primeiro curso superior de administração e finanças em resposta à demanda por profissionais da área de administração, decorrente do processo de industrialização promovido pelo então presidente Getúlio Vargas. Ao longo da era Vargas, em função da necessidade de profissionalização da gestão pública, diversos centros de apoio foram criados. E esses centros eles tiveram uma forte influência no desenvolvimento do ensino da administração do país. Dentre esses centros, menciona-se o Instituto de Organização Racional do Trabalho, o Departamento de Administração do Setor Público e a Fundação Getúlio Vargas. Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento do ensino da administração no Brasil foi a entrada de empresas estrangeiras e a aproximação na relação Brasil e Estados Unidos, que marcou a década de 50. Nessa época, destacam-se a criação da Escola Brasileira de Administração Pública e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, ambas criadas pela FGV. Nas décadas seguintes, 60 e 70, que foram marcadas pelo forte crescimento econômico, foi onde se percebeu uma grande expansão dos cursos superiores de administração, decorrente da necessidade de profissionais qualificados que se tornava cada vez mais evidente em decorrência do desenvolvimento econômico pelo qual o nosso país aproveitava naquelas 2 décadas. No ensino da administração, esse período, as décadas de 60 e 70, ele foi marcado por 2 instrumentos normativos, principalmente. Um deles é pelo Parecer 307, de 66, do Conselho Federal de Educação, que fixou o primeiro currículo mínimo para os cursos de administração. E o outro marco normativo é o Decreto 61934, de 67, que regulamentou o exercício da profissão do administrador. Um outro ponto de interesse nessas 2 décadas foi que se percebeu o início da profusão de cursos superiores em administração pelo Brasil. De acordo com o Ministério da Educação e do Desporto, à época, eram 31 cursos em 1967 e eles chegaram a 245 cursos no início de 1980. Essa trajetória de constituição do ensino superior de administração no Brasil, ela é marcada por certa ambiguidade, pois por um lado visualiza-se que as origens do curso elas estão associadas à necessidade de modernização do Estado e também em função do desenvolvimento econômico do país. Por outro lado,
Essa trajetória reflete os obstáculos estruturais ligados ao estabelecimento do ensino superior no país, uma vez que este ensino ele foi empreendido para atender uma pequena elite econômica e cultural, e, por consequência, manteve-se alheio às profundas transformações pelas quais passava o Brasil ao longo daquelas décadas. Como últimos marcos históricos relacionados ao desenvolvimento dos cursos de administração no Brasil, menciona-se a reformulação do currículo mínimo, que aconteceu em 1990 e que teve por objetivo garantir uma formação mais generalista e que possibilitasse que os alunos eles acompanhassem melhor os avanços da ciência e da tecnologia. E um outro marco foi o desenvolvimento das DCNs em 2005, que tiveram o objetivo de afastar o ensino superior do engessamento do currículo mínimo e do reducionismo das habilitações, e estimulou a construção de projetos pedagógicos flexíveis e que contemplem a necessidade e especificidades regionais, que é como nós vemos hoje na grande maioria dos currículos. Bom, esse foi um pequeno corte histórico de como o ensino da administração chegou ao Brasil e como ele se desenvolveu. E aí, qual será que é a realidade do ensino hoje em dia? Vamos ver? Após a apresentação de uma breve história do ensino de administração, vamos agora buscar compreender a realidade da educação superior brasileira, incluindo a dos cursos de administração, por intermédios dos dados do censo de 2019. No Brasil, atualmente, são 2.608 instituições de educação superior, divididas por sua organização acadêmica e categoria administrativa em universidades públicas e privadas, centros universitários, faculdades e institutos federais. Ainda com relação ao número de instituições de ensino superior, percebemos um predomínio da rede privada em 88,4%, principalmente em virtude das faculdades isoladas, e de 11,6% de instituições da rede pública. O número de ingressantes em 10 anos aumentou, principalmente em virtude do aumento de matrículas na modalidade à distância. As matrículas ainda predominam no ensino presencial, contudo, há estimativas de que logo este quadro se inverterá pela primeira vez no Brasil. Em 2009, o curso de administração era o que tinha mais matrículas no Brasil. Atualmente, os cursos de Direito e Pedagogia estão no topo deste ranking, somando as modalidades presencial e à distância. No cenário EAD, Pedagogia permanece em primeiro e Administração em segundo lugar. Passa o tempo e o curso de Administração no contexto brasileiro continua a demonstrar sua importância em números e em necessidade de profissionais de gestão, considerando ainda que não foram incluídos os tecnólogos neste ranking. E aí pairam as perguntas: que ensino queremos? Que desenvolva quais competências? A sociedade contemporânea ela vem apresentando novas formas de constituição social, criando novas conexões e demandas para o contexto organizacional. Então, para atender essas demandas, o administrador ele deverá ser capaz de romper com os antigos paradigmas e criar estratégias, né, para alcançar essa complexidade de elementos e forças. Mas como proporcionar isso com a formação dele? Então, o ensino de administração, assim como as primeiras escolas, né, científica, escola clássica, ela tem uma visão muito mecanicista. Então, a gente pode fazer uma analogia entre o ensino de administração, né, e o processo fabril, em que o sujeito, o aluno, é a matéria-prima, que é transformado ao longo de uma linha de montagem a partir do currículo pleno, né, chegar a ser um administrador, né, que é o produto final. Então, a gente percebe que, sim, a gente tem uma herança muito forte da segunda Revolução Industrial, mas a gente está em um período, né, na nossa contemporaneidade, que a gente está falando já na quarta Revolução Industrial, né, que a gente chama de 4.0, que a gente sabe que essas relações vividas nesse contexto, na sociedade contemporânea, ela vai mostrando aí várias facetas, né, como, por exemplo, a subjetividade, como trabalhar com esses novos elementos, né, a subjetividade, o trabalho material, os afetos, as constituições, ou a constituição do sujeito e as suas dimensões. Então, a necessidade de repensar e reconstruir o ensino e a administração nesse contexto é cada vez mais presente, uma vez que essa realidade se materializa
compor todo o campo da ciência, né, que busca um paradigma emergente. Então, considerando e reconhecendo as particularidades, né, dos países do Sul, as particularidades, na verdade, das regiões, do contexto local, né. Então, dessa forma, quando a gente fala de uma ciência, né, emergente, de um paradigma da complexidade, já não tem mais como ter o curso pautado somente com a disciplinaridade. É necessário, então, trabalhar com a interdisciplinaridade, com a transdisciplinaridade, né? E aí, dentro dessa relação que ele coloca para a gente como um modelo mecanicista, né, qual que seria o papel do aluno nessa relação de ensino-aprendizagem? Né? O aluno, então, ele é definido como um produto ou ele é pensado como um sujeito no processo da própria formação? Então é necessário a gente reconhecer o sujeito como o principal agente de transformação social e compreender, então, que esse estudante, tal como um produto, ele não transforma o mundo, né? Então, assim, possibilitar encontros com diferentes métodos, tecnologias, teorias, práticas, conteúdo, disciplinas, pesquisa e extensão, elas poderão potencializar a construção do conhecimento e a atuação desse profissional. Então, além dessas possibilidades, é de extrema importância a atuação do docente em sua competência pedagógica como mediador do processo.